Bom dia, espero que vocês estejam bem. Estamos retornando com as nossas aulas online, né? Espero que vocês tenham descansado no recesso e aproveitado. Agora vamos iniciar a terceira unidade e nós iremos, trabalhar com o tema sobre reformas religiosas. A gente vai ver um pouco da crise da cristandade. E a gente vai conhecer essa crise, né? Quais foram os motivos que fizeram com que a Igreja Católica tivesse essa crise e recebesse críticas. Então vamos lá. Nos séculos 14 e 15, teve início na Igreja Católica uma crise de grandes proporções. Os casos de bispos, cardeais e até papas que levavam uma vida desregrada, de luxo e devassidão tornaram-se muito comuns. Então, nós temos aqui uma vida desregrada, de luxo e devassidão, coisas que um religioso não deveria ter. Então, começa aí os erros da igreja e a crise da igreja, né? Então, viver no luxo, na ostentação, na riqueza, enquanto alguns padres viviam na pobreza, né? Onde se comia de muito, onde tinham banquetes, onde se vivia de bebidas, mulheres, né? Indo para prostíbulos, lugares que não deveriam estar. Então, essas atitudes levam, né, a igreja a ser criticada. E aí nós temos também as práticas desses religiosos erradas também. Então, o que é que eles faziam? Além disso, a venda de cargos religiosos. Então, eles vendiam os cargos religiosos. Quem tinha dinheiro tinha os cargos, né, que dava a eles prestígio, mas sem estudar, sem preparo para essa vida religiosa. Existia também as relíquias da igreja. Então, as pessoas iam para os lugares de peregrinação, chegando lá, eles vendiam a lasca da cruz de Cristo, o manto de Cristo, os espinhos da coroa de Cristo. E as pessoas acreditavam e compravam. Então, tudo por dinheiro. Nós tínhamos também a indulgência, que é uma carta que as pessoas pagavam essa carta, né? Colocavam uma moedinha na caixa e recebia a carta que era justamente uma carta para perdoar os seus pecados. Então, são práticas que a igreja hoje, ela abomina, ela pede desculpa pela atitude desses religiosos que estavam nesse período dentro da igreja. Então, mas só que na época que nós estamos estudando, isso era uma prática comum que acontecia e que vai receber muitas críticas e afastar esses bispos, cardeais e papas dos fiéis, porque os fiéis vão fazer essa crítica. Então, quem é que começa a criticar a igreja? Quem são eles que começam a falar da igreja e dizer que a igreja está no caminho errado, que ela tem que rever o que ela está fazendo, o que esses religiosos estão fazendo, né? As primeiras críticas conhecidas à conduta do clero católico aparecem no século XIV. Então, no próprio século XIV já se começa uma crítica. É o teólogo inglês John, por exemplo, condenou a corrupção na igreja e defendeu o retorno do clero a uma vida de pobreza nos modos dos primeiros cristãos. Por que viver na ostentação, se nós estamos em busca do nosso espiritual, né? Em Praga, na atual República Tcheca, o sacerdote e reitor da universidade, o Jan, ele também se revoltou contra a corrupção do alto clero e a venda de indulgência. Então, nós temos aqui novamente falando dessa corrupção e da venda dessa carta que era o perdão dos pecados.
E nós temos também na Alemanha, mas foi na região da atual Alemanha, que as críticas, sobretudo à venda de indulgências, provocaram uma fratura definitiva. Então, nós temos aqui o monge Martinho Lutero, que apresentou suas 95 teses em que combatia diversas práticas e dogmas da Igreja, entre eles a validade da venda de indulgência para a remissão dos pecados. Então, essa foi uma crítica também, como também fez o Jean, sobre essa questão das indulgências. E a partir daí, nós temos uma ruptura. Então, esse ato de ruptura iniciou o movimento que convulsionou a Europa, a Reforma Protestante. Então, está aqui. Falamos de reformas religiosas. Então, a Igreja Católica era a única igreja da época, está cometendo coisas horríveis, e começam a ter críticas de monges que pertenciam à Igreja Católica, de teólogos que faz a crítica e dos fiéis que vão percebendo que os religiosos estão fazendo coisas erradas, que também não aceitam. Então, isso faz com que a Igreja ela tende a perder fiéis. E a partir desses homens que fazem a crítica, vão surgir outras igrejas, outras denominações. E aí nós temos o protestantismo. Então, a primeira igreja que vai surgir é a de Martinho Lutero, que é o luteranismo. E nós iremos ver em outras aulas vários outros, que vão surgir com outras denominações e que hoje nos leva a ter várias igrejas, devido justamente a essa conduta da Igreja Católica. Então, nós temos uma atividade para vocês responderem, leiam o texto, escutem a aula, vá para o link, responda a atividade, que é a sua presença, e nas próximas aulas a gente vai conhecer um pouco de cada religião que foi aparecendo e o que é que a Igreja Católica vai fazer para não perder fiéis e para consertar esses erros, que ela sabe que está errada, mas nesse momento aqui ela não quer admitir. Então, até a nossa próxima aula e boa semana para vocês. Tchau, tchau.